É uma alegria renovada estar com você e eu quero usar todo o tempo possível e por isso eu convido você a que leiamos juntos, eu lerei, você ouvirá. Se quiser acompanhar, tendo uma Bíblia próxima, abra no Salmo 146, tá bom? Olha só, o que se diz aqui. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, ideologias e projetos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Sim, no Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém para sempre a sua fidelidade. Sim, no Deus que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Gente boa de Deus, eu gosto muito de todos os salmos. Já preguei dezenas de vezes sobre cada um desses 150 salmos que nós temos na Bíblia. Esse aqui me toca de uma maneira muito especial pelo realismo esmagador ante o qual ele nos coloca, ele nos confronta com algo que são de fato aquelas coisas que, em não existindo em nós, jamais permitirão que qualquer um de nós cresça para enxergar a vida com o olhar de Deus e com o olhar da bondade de Deus e sem as ilusões e sem as fantasias que tão normalmente tomam conta das nossas mentes. A primeira coisa que este salmo nos coloca é a questão de quem é o objeto do nosso louvor. Traduzindo, quem é aquele que eu chamo Deus? O que é que eu de fato louvo nesta vida? Qual é o meu absoluto? Em razão de que eu existo? O que dá significado à minha vida é aquilo que se torna o louvor da minha existência. O louvor da minha existência não é um Deus nominal para quem eu cante nas missas ou nos cultos ou em cerimônias religiosas que eu frequente nos dias consagrados. Não. Isso aí é brincadeirinha folclórica e necessidade psicológica na maioria das vezes. Quando de fato o Salmo chega e diz: aleluia, louvo a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver, o que de fato ele está afirmando é que se Deus é Deus para mim, e se Deus é Deus em mim, Ele é o absoluto da minha vida, é o sentido da minha vida, é a força motriz da minha existência, é o propulsor de tudo quanto seja pulsão de esperança em mim. Esse é o louvor da minha vida. Se Deus não for isso em mim e para mim, Deus não é nada. Deus é apenas o objeto do culto com hora marcada para cumprir um programa cultural e atender uma necessidade emocional, religiosa, afetiva no máximo, mas não faz diferença profunda na vida. Por isso, quando o Salmo
afirma quem Deus é, ele me permite perguntar a você quem é Deus para você. Quem é o objeto do seu louvor? Quem é o absoluto da sua vida? Ele responde dizendo que é o Senhor, que é o louvor da alma dele, da dimensão emocional. Ele ama Deus, ele ama aquele que dá sentido à existência dele. E ele prossegue dizendo que o Senhor, que é o que dá sentido à vida dele e é o objeto do louvor da vida dele, é também o Deus de Jacó. Aí eu fico me perguntando por que ele menciona o Deus de Jacó. Quer saber por quê? Porque Jacó é a figura na Bíblia mais ambígua. O Jacó é alguém que já nasce agarrando no calcanhar do irmão. O nome Jacó significa suplantador ou enganador. E Jacó é filho de Isaac, que é filho de Abraão, e que tem que viver no meio da ambiguidade dele a experiência de Deus, até que ele luta com Deus, e na luta dele com Deus ele é transformado e é chamado daí em diante de Israel. Eu gosto de pensar que o objeto do meu louvor não só é o Senhor de todos os céus e de todos os cosmos e de todas as existências, mas isso é apavorante, transcendente. Ao mesmo tempo em que é apavorante e transcendente, o Salmo vem e diz que ele é o Deus de Jacó, é o Deus do vermezinho, é o Deus do cara como eu, é o Deus do ser ambíguo, ambivalente, que deseja o bem, que nem sempre pratica, que abomina o mal e às vezes nele se encontra. É esse indivíduo que se sabe amado pelo Criador de todas as coisas, porque Deus é amor, apesar dele, do indivíduo, se chamar Jacó. Ou você pensa que você não é um Jacó? Alguns dos textos mais poéticos da Escritura se relacionam a Jacó, como, por exemplo, quando o profeta Isaías, falando em nome de Deus, diz que ele amava o vermezinho de Jacó e que jamais deixaria de amar o vermezinho de Jacó. Essa é minha grande consolação. O Senhor, Criador de todos os cosmos, dos céus, da terra, de todos os universos, multiversos, mundos paralelos, as dimensões, é também meu Deus, apesar de mim, apesar do meu nome, também ser Jacó. E ele não é apenas o Deus que me adotou, ele é o Deus acerca de quem eu chamo de meu. Ele se permite tornar-se meu. Em outras palavras, ele, apesar de mim, ele quer ter intimidade comigo. E eu tenho amizade com ele, e ele tem amizade por mim. Jesus disse: eu já não vos tenho chamado servos, eu tenho vos chamado amigos. Abraão foi chamado amigo de Deus, não porque fosse o homem mais perfeito da terra, mas porque cria que o Senhor amava gente como ele. E porque cria e a sua fé lhe foi imputada como justiça. Isso lhe permitia saber que ele era de Deus e o permitia saber que Deus era dele. Esse é o objeto do meu louvor. E aí você pergunta: mas isso tem hora marcada para a gente viver de vez em quando? Ir a um templo e cantar? Faz um bem enorme. Se tiver ainda alguém que ensine o Evangelho com propriedade, melhor será para você. Mas o grande bem do ajuntamento, mesmo quando não tem ninguém ensinando o Evangelho com propriedade, é o elemento psicológico, comunal, coletivo, afetivo, quando o lugar não é um hospício, quando o lugar tem um mínimo de normalidade. Mas ainda assim isso não é o louvor da vida. Tem gente que pensa que louvar a Deus é entrar para o coral da igreja, é fazer parte de um grupo de louvor ao Senhor, ou qualquer coisa do gênero. Não, isso aí é cantoria de hora marcada. Quando Deus é meu Deus e é o objeto do meu louvor, sendo o Senhor do cosmos, é o Deus de um homem como eu, que sou um Jacó, um verme, e é meu Deus,
esse louvor dura a vida toda. A vida se transforma num louvor. E o louvor se transforma em vida. Conforme diz o verso 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Então não se trata só de cantar, é uma existência cantante, é uma existência melódica, é um modo de pensar que encanta a Deus pela positividade, pela fé, pela esperança, pela confiança nele, todo dia, toda hora, sem férias, para entregar-se ao desespero, à desesperança, à angústia, à incredulidade. Ao contrário, Ele é o Deus da minha vida, apesar de mim. E em mim há um canto de esperança, de segurança, pelo fato de que eu me sei amado, apesar de eu ser um vermezinho, e Ele ser o Senhor de todos os cosmos. Por isso eu cantarei louvores com a minha existência, com a minha boca, com os meus pensamentos, com a dedicação do meu ser a Ele, enquanto eu viver. E isso é absolutamente algo que engolfa a vida inteira, é um projeto para a vida. Aí você me pergunta, escuta, mas como é que eu traduzo isso em louvor? Eu quero que a minha vida seja uma melodia de Deus. Eu gostaria de todo o coração que a minha existência fosse um coral. Eu gostaria que o mundo espiritual me contemplasse como um ser que a cada passo produz uma poesia de verdade, de justiça, de sinceridade, de bondade, de perdão, de misericórdia, de arrependimento, de capacidade de reconhecer o erro, melhorar, mudar, prosseguir, de não ficar empacado num pensamento único que paralise a minha vida, de não me tornar escravo das antipatias, da ira ou das amarguras. Ao contrário, eu quero que o meu ser seja esse canto andante, esse canto vivo, que o meu pensamento, que o meu sentimento, que a minha interpretação seja a mais parecida possível com o olhar da bondade de Deus. Como é que eu traduzo tudo isso em vida? Como é que eu traduzo tudo isso em louvor? Aí o Salmo responde, primeiro, quando você reconhece o limite dos poderes. Por exemplo, a gente está para entrar no ano eleitoral. Ano eleitoral é ano de idolatria. Todo mundo fica adorando os candidatos. O presidente Lula, por exemplo, já está virando uma figura quase adorada, mítica. Ele já se transformou, está se transformando num objeto de adoração para uma população inteira. Não estou falando dele, de qualquer ser humano. Quando Deus é o absoluto da minha vida, todos os homens são relativos. Quando Deus é o absoluto da minha vida, todas as instituições são relativas. Quando Deus é o absoluto da minha vida, todo herói é apenas um homem que numa oportunidade fez uma coisa legal, mas ele não é mais do que isso na minha vida. Quando Deus é o absoluto da minha vida, eu não tenho heróis humanos, eu nem tenho mitos humanos, nem totens humanos, nem nada disso. Por isso, o Salmo diz que a gente traduz isso em louvor. Deus passa a ser o louvor da minha vida, a minha vida passa a ser louvor em Deus quando eu reconheço os limites dos poderes humanos. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios, projetos, armações, panetones, qualquer coisa acaba. E ai daquele que fica adorando essas figuras sazonais e colocando nelas a sua esperança. Quando Deus é Deus, isso estabelece um fato absoluto. Todo mundo é bom se for bom. Todo mundo é justo se for justo. Todo mundo é reto se andar em retidão. Quem não anda, não é. E eu não tenho adorações e não tenho compromisso com treva, nem com engano e nem com manipulação de natureza alguma. Quando Deus é o absoluto da minha vida, eu fico livre de ilusões. O meu olhar fica limpo para avaliar, para discernir. Mais do que isso, quando Deus é o Deus da minha vida, o absoluto da minha existência, Ele se torna a esperança do meu ser.
Eu não fico tendo ilusões e nem esperanças passageiras. Me alegro com as coisas relativas e as celebro como bênçãos do momento, mas elas não são o significado da minha vida. Por isso o Salmo diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. E se não for assim, eu quero dizer a você, você vai viver sendo enganado. De vez em quando você vai estar frustrado, amargurado, sem saber de fato em que caminho prosseguirá, porque os seus deuses estarão ruindo. E não são só deuses de pau, de pedra, de gesso. A maioria das pessoas adoram personalidades, adoram políticos, adoram artistas, adoram celebridades, adoram cientistas, adoram belezas, adoram estéticas e colocam todas as suas alegrias, esperanças e perspectivas. Sem falar que existem mulheres que adoram alguns pênis, tem alguns homens que adoram algumas genitálias. A mulher pode ser uma bandida, mas ele diz: eu fico aqui. O cara pode ser um canalha, mas ela diz: sem esse Everest eu não sobrevivo. São escravos dessas coisas todas. E eu não acredito em ninguém que tenha Deus como Deus da sua vida, que fique de fato nesse estado, porque quando Deus é o absoluto, tudo mais vira relatividade, porque a minha esperança não se firma mais num homem que me ame, numa mulher que me deseje, num emprego que me pague bem, não. O meu auxílio vem dele, e ele me auxilia apesar de eu ser um vermezinho de Jacó. Nele está toda a minha esperança e toda a minha confiança. Os outros são instrumentos circunstanciais do que ele queira realizar na minha vida, mas eu não projeto o meu olhar de esperança para ser humano algum, para circunstância alguma. Se Deus é o Deus da minha vida, Ele é a única esperança do meu ser. Tudo mais pode falhar à volta. Eu continuarei firme, porque o espigão da minha alma tem no Senhor a raiz da esperança eterna plantada em mim. E mais do que isso, eu traduzo essa certeza de que Deus é o Deus da minha vida de fato, quando a minha vida é esperança de Deus para os homens. Ou seja, se Deus é a esperança da minha vida, eu automaticamente me torno esperança de Deus para os homens. Aí você me pergunta: mas como que eu me torno esperança de Deus para os homens? Ora, sendo para os homens aquilo que Deus é para você, em amor, em graça e em misericórdia. Foi isso que Jesus ensinou. Jesus mandou amar o próximo porque a gente é amado pelo Pai. Porque Ele me amou primeiro, eu amo você. Porque Ele me perdoou primeiro, eu perdoo você. Porque Ele me liberta, eu liberto aqueles que porventura eu possa libertar. Porque Ele ilumina o meu olhar, eu tento iluminar o olhar de todos os homens, sem ufania, sem presunção, mas tento. Porque Ele quebrou as cadeias e quebra todos os dias dos meus cárceres, cárceres invisíveis, cárceres mentais, cárceres emocionais, cárceres afetivos, cárceres de pensamentos equivocados. Eu tento fazer a mesma coisa com o meu próximo. Por isso, se Deus é o Deus da minha vida, se eu digo que Ele é meu Pai, eu quero ser parecido com Ele, eu quero ser de fato seu filho. E é um convite de Jesus, mandar que todos nós nos tornemos como nosso Pai que está nos céus, que todos nós perdoemos como o Pai que está nos céus. E a oração chamada do Pai Nosso diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Na mesma oração se diz: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Então, quando eu sei como Deus é, na mesma hora instala-se em mim o desejo de repetir o caráter de Deus, a bondade de Deus, os atos de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus nas minhas relações horizontais. E se não for assim, não tem nada de Deus em mim. O apóstolo João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso.
Todo amor meu por Deus só se torna verdade na história se eu manifestar isso como amor, graça, perdão, tolerabilidade, longanimidade em relação ao meu próximo. Do contrário, é mentira, eu estou com fanfarrice. E quem diz isso é o Evangelho. Quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Quem diz que ama a Deus é indiferente ao seu irmão é um mentiroso. Se eu amo a Deus, a ordem, o mandamento é: ame também ao seu irmão. Por isso, se eu sei qual é a vontade de Deus, eu amo a Deus, eu pratico a vontade de Deus, e o único lugar para eu praticar a vontade de Deus é nas minhas relações humanas, é repetindo o amor de Deus em relação ao meu próximo. Por isso, olha o que está escrito no Salmo, do verso 7 ao verso 9, quando se descreve quem é Deus, o que Deus faz, e assim se me diz que se Deus é assim, e se Deus faz assim, e se eu sou filho dele, e quero me assemelhar a ele, essa é minha agenda, esse é o meu projeto de louvor, esse é o script da minha existência, esse é o meu caminho existencial. Quem é Deus? O que ele faz? Ora, que se diz, e cada coisa que se diz que ele é e que ele faz, é um mandamento para o meu ser. Ele faz justiça aos oprimidos. Deus odeia a opressão. Tem um bocado de gente aí cantando louvores para Deus nas igrejas que são opressores, opressor da esposa, opressor dos filhos, opressora do marido, opressor dos funcionários, são mentes opressivas. Pode cantar no coral da igreja até ficar rouco, mas Deus nunca ouviu a sua voz, meu irmão, enquanto você for um opressor. O Senhor dá pão aos que têm fome. Você dá? Não só pão de comida, não só um depósito numa conta, mas você dá o pão da sua alma, você dá o pão do amor, o pão do carinho, você serve a sopa da bondade para o indivíduo moribundo, destituído de afeto na existência. O Senhor liberta os encarcerados injustamente. Ouçam todos, não é uma prerrogativa da OAB nem de nenhuma comissão de direitos humanos, é mandamento de Deus. O Senhor é contra todo encarceramento injusto, seja ele físico, emocional, psicológico, econômico, financeiro. Como tem gente encarcerada, e mulheres me vendo que vivem num cárcere privado, só não vão embora porque não têm onde caírem mortas, por isso se sujeitam a um marido que espanca, que bate, que oprime, que agride, a um algoz, a um carrasco todo dia. O Senhor quer libertar os encarcerados. Não há vontade de Deus em encarceramentos injustos e nem na indiferença nossa para com o encarceramento, muito menos com a prática dele em qualquer dimensão, sobre qualquer criatura ou pessoa humana. O Senhor abre os olhos aos cegos, porque o Senhor não quer ninguém na ignorância, o Senhor não quer ninguém nas trevas. O Senhor levanta os abatidos, porque o Senhor não quer ninguém em depressão. Ele é o Deus da vida. Ele nos fez homens, bípedes, antropos, aquele que fica em pé e olha para cima. E esse é o chamado de Deus: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Era o que Jesus dizia aos paralíticos que curava: levanta, toma o teu leito e anda. Porque o Senhor quer levantar os abatidos e o Senhor ama a gente boa. O Senhor ama os justos. Não o justicista, não o moralista, não o cara que cultua a ética, mas o homem bom e justo. O homem bom e justo não é justicista, não é moralista, não é eticista. Ele é só bom e justo. Ele não faz propaganda nenhuma disso. Ele age com bondade e justiça. O Senhor guarda o peregrino, o que está sem chão, o que está sem teto. O Senhor ampara o órfão e a viúva. E se o Senhor quer abrigar o peregrino, Ele está me convidando à hospitalidade. Não apenas aquela que diz, fica aqui por 2 dias, mas a hospitalidade mais difícil, que é aquela que hospeda a alma órfã, a alma sem ninguém, a alma sem carinho, a alma sem amor. Assim como o Senhor ampara o órfão e a viúva,
Ele deseja que, se Ele é o Deus da minha vida, eu seja um amparador de todo órfão e de toda viúva. Que meu coração carregue uma paternidade de bondade, que vá distribuindo o bem, que eu possa propiciar àqueles que passem no meu caminho. Porém, o Senhor transtorna o caminho dos ímpios. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, eu estou fazendo bem a milhares. Mas eu sei que eu estou transtornando a cabeça de muitos. Isso é de caso pensado, porque o Evangelho é assim. O Senhor reina para sempre. Mudem os governadores, caiam por corrupção, por velhice, por morte, mas quem reina é o Senhor. Não são os 7 mais ricos, nem os G20, quem reina é o Senhor. O teu Deus reina de geração em geração. Aleluia. Era o que eu queria dizer a você hoje. Quero apenas lembrar que nós estamos no caminho da graça, vivendo um mês de recesso de reuniões no Colégio La Salle. As nossas reuniões no Colégio La Salle só recomeçarão em fevereiro. Você pode ir ao meu site, você já o tem visto passando aí durante a programação, vá lá para saber a data. É o primeiro domingo